Boa tarde, tudo bom com vocês? Um beijão para todos e todas. Estamos aqui em mais uma videoaula e nessa videoaula vamos adentrar o capítulo 9, né, o Chapter 9, e nesse capítulo a gente vai continuar com a questão gramatical, que é o second conditional. Nós vimos o zero conditional, vimos o first conditional e vamos ver agora o second conditional. Certo? Então, a gente vamos adentrar a essa questão gramatical, prestar atenção, tirar as dúvidas, né? Como a aula aqui é gravada, então vamos fazer o seguinte, vocês fazem a atividade da unidade e na próxima aula, que é quinta-feira, a gente vai abordar isso e tirar as dúvidas de todo mundo. E fazer a correção, é lógico, né? Então, vamos lá. Vamos fazer uma pequena revisão do que foi o conditionals zero and first, né? Vamos adentrar aqui. Vamos lá. Temos aqui temos o terceiro condicional, mas a gente não vai trabalhar com ele nesse momento. A gente vai fazer ele mais um pouco à frente, na próxima unidade, tá certo? Então, basicamente aqui é o famoso se, né? A questão básica aí é o se, é o if. If, reticências. Por quê? Porque a gente vai ver, o if é a condição, a condicional. Se eu fizer isso, eu tenho aquilo, né? Então, aqui temos o zero, o first e o second e o third, certo? Só que a gente vai fazer uma revisãozinha do zero e do first e entrar no second. Depois tem um exercíciozinho. Vamos lá. No zero, como eu já tinha falado, a verdade absoluta. Então, na frase condicional vai ter o if mais o presente simples, na frase principal vai ter o presente simples. Então, aqui, ó. If I am late for school, my teacher gets angry. Tá? If I am later for school, my teacher gets angry. Se eu estou atrasado para a escola, minha professora, né? Ou meu professor, mas nesse caso aqui, minha professora, porque por conta do slide, né? Ficará zangada. Então, aqui está no presente simples, o verbo to be para a primeira pessoa do singular, e aqui o verbo get está na terceira pessoa do singular, porque é my teacher, ela, né? Então, gets, acrescentou S, terceira pessoa do singular. Então, if I oversleep, se eu perco, né? Se eu durmo demais, I miss the bus. Eu perco o ônibus. Verdade absoluta. If I miss the bus, I'm late for school. Se eu perco o ônibus, eu estou atrasado para a escola. Presente simples, presente simples. Verdade absoluta. If I am later for school, se eu estou atrasado para a escola, my teacher gets angry. Minha professora fica zangada. Então, isso foi o condicional zero, verdade absoluta. Presente simples no condicional, presente simples na frase principal também. Aí aqui temos o first conditional, que é o primeiro condicional. Aí no if clause é o if mais o presente simples e o main clause aí temos o will, o can, no meio, must, mais o verbo no infinitivo. Todos esses aqui citados são verbos modais. O que são verbos modais? Que eles não são conjugáveis, né? A gente conjuga, mas eles não vão ter alterações, ok? Por isso que é chamado de verbos não conjugáveis. Então, temos assim, if I go to London, I will see the Big Ben. Se eu vou a Londres,
Aqui está no presente simples, né? Condicional. I will see the Big Ben. Futuro simples, eu irei ao Big Ben. Então, eu só irei ao Big Ben se eu for a Londres. Só posso ver o Big Ben se eu for a Londres. Então, frase condicional, presente simples, frase principal, verbos modais, will, can, may, must, mais o verbo no infinitivo. Na outra vez a gente falou apenas no futuro, né? Futuro simples, will. Mas aqui a gente abrangiu mais um pouquinho, tá? Porque o must pode ser dedução, o may pode ser que sim, pode ser que não, então enfatiza no will também. E o can, porque o can pode ser substituído por may e vice-versa, então eles aí. If I go to London, se eu vou a Londres, se eu vou a Londres, I will see the Big Ben. Eu verei o Big Ben. A condição de eu conseguir ver o Big Ben é se eu for a Londres. If I go to Buckingham Palace, I can take a photo of the Royal Guard. Então, se eu vou ao Palácio de Buckingham, eu posso tirar uma foto com o guarda real. If you go to London, se você for a Londres, you must look right before cross the street. Se você for a Londres, você deve, obrigação, olhar para a direita antes de atravessar a rua. Por quê? Porque os carros lá, a mão, contramão, é o contrário, né? A gente dirige aqui pela esquerda, eles dirigem lá pela direita, certo? O motorista fica na esquerda, lá o motorista fica na direita do carro, então na direita da pista. Então, por isso que tem que ter um pouco mais de atenção, o volante é trocado, né? Então, aqui tem o go, presente simples, e o must, look, verbo modal também. Bom, então nós vimos aí. Vimos o zero condition, que é verdade absoluta, vimos o first condition, que é uma possibilidade, né? Pode ser que sim, pode ser que não, beleza. Uma possibilidade. Já a second condition é uma improbabilidade. O que é uma improbabilidade? Provavelmente não aconteça, tá certo? É uma improbabilidade. Então, a gente vai mudar um pouquinho de tempo verbal. A gente viu no presente, no conditional zero, que era presente, presente, né? Present tense, present tense. No first conditional, vimos o simple present e the simple future. E no second conditional, vamos ver simple past and would. Would é o passado do verbo will, né? Então, é o passado, futuro do pretérito, a gente poderia falar isso, tá? Então, temos aqui a estrutura, olha só. No second conditional, if close, if mais o passado simples do verbo. E nesse caso tem uma coisa bem interessante. O verbo to be no passado é o was para o singular, né, para a primeira pessoa do singular e para a terceira pessoa do singular. Já a segunda do singular, primeira, segunda e terceira do plural, a gente usa o were. Então, o was é para I, he, she, it, e o were os demais, certo? Quando a gente vai no conditional, não tem mais isso. Conditional é só o were. Então, temos aqui, ó. If I were, tá vendo? An astronaut, I would travel. Então, aqui, ó, se tem o if, que é o condição, nós vamos usar o verbo na condicional, a gente vai usar o verbo no passado. Então, aqui o verbo passado aqui é o verbo to be, então o passado do verbo to be seria was ou were. Principalmente para I seria o was. Mas como é condicional, preste atenção nisso, a gente só vai usar o were, ok? Então, if I were an astronaut. Se eu fosse um astronauta, I would travel in a spaceship. Eu viajaria em uma espaçonave. Então, aqui eu usei o would, mas poderia ser o could,
podia ser o might, o could é o passado de can, o might é o passado de may. E o would é o passado de quê? Do will, ok? Então, a gente tem que ver assim, tá certo? A gente tem que ver assim. No condicional 0 é presente presente, condicional 1 é presente futuro simples, condicional 2, passado simples e futuro do pretérito, que poderia ser would, could, might, mas o verbo principal sem alteração, né? Aqui, ó. Verbo principal sem alteração. Não foi mudado nada. Vamos lá, próximo. If I were an astronaut, I would travel in the space ship. Se eu fosse um astronauta, eu viajaria em uma espaçonave. É aquela mesma frase que a gente viu antes. Tá? Vamos à frente. If I traveled in a spaceship, o que é que a gente faz? Aqui, ó. If I traveled spaceship, se eu viajei em uma espaçonave, eu iria para Marte, né? Então, condicional aqui, verbo regular, esse verbo travel é um verbo regular, esse verbo tem duas formas no passado simples, preste atenção. Ele é um verbo regular, mas aí temos a questão da entonação silábica. No inglês americano, é travel. No inglês britânico, é travel. Então, no inglês britânico, a sílaba tônica é o vowel. Tá? É o vowel. Então, o vowel aqui é CVC. Tá vendo? Então, o que é que acontece? Se ele é CVC, eu dobro a última consoante, que nesse caso é o L, aqui, ó. Tá vendo? Eu dobro o L e acrescento o ED. No inglês americano, ele continua sendo CVC, mas a sílaba tônica não é a vowel, e sim o tra. Então, nesse caso, aí o que é que acontece? No inglês americano, é o tra, certo? Então, se é o tra, e o tra não é a última sílaba, é a sílaba tônica, mas não é a última sílaba, então não vai mudar nada, vai ficar só com ED, tá certo? Eu tenho essa ajuda. Ah, professor, qual é o certo? As duas estão certas. Um é inglês americano, outro é inglês britânico. Então, temos aqui verbo no passado, no condicional, no verbo, na frase principal, vai ficar would go, could go, might go, e assim vai. Certo? Aí, I went to Mars. Eu fui a Marte. Aqui é o passado de go, né? Eu fui a Marte. I would meet a Martian. Eu fui a Marte, então eu encontraria um marciano. Nice to meet you. Prazer de conhecer. Quando eu uso o verbo modal, o verbo fica normal, fica no base form, ok? Toda vez que eu uso o verbo modal, seja will, would, could, may, should, enfim, eu vou colocar ele sempre normal. Tá certo assim? Então, vamos continuar. Lembrando, condicional 0, verdade absoluta, condicional 1, possibilidade, condicional 2, improbabilidade. Quer dizer, pode acontecer, mas é muito difícil. I met a Martian. Se eu encontrei um marciano, I wouldn't understand him. Lógico, né? Se eu encontrei um marciano, eu não entenderia, né? Eu não poderia entendê-lo. Eu não entenderia ele. Então, porque línguas diferentes, bem diferentes, né? Se fosse o caso. Tá? Então, passado aqui, ó. Passado de meet, com 2 S, é met, com um E só. Vamos lá. If I didn't understand him,
Se eu não entendi ele, I would come back to the earth. Se eu não entendi ele, eu vou voltar para a Terra. Eu voltaria para a Terra. Não entendi o cara, então não adianta, enfim. Então, a gente está vendo aí condicional 0, que a gente já reviu, condicional 1 e condicional 2. Tá certo? Então, é isso aí, pessoal. A questão da condicional no if é passado e na frase principal vai ficar com would, ou could, ou might. Ok? Aí temos também assim, um exercíciozinho para isso, para a gente dar uma treinada nessa questão. Então, temos aqui, ó, segundo condicional é uma situação irreal no presente ou no futuro. Então, se ela é uma situação irreal, então ela não vai ser nem no presente nem no futuro, ela vai ficar no passado e no futuro do pretérito. Vamos lá. Aqui é, if we be rich, we parará buy a yacht. Compraria um iate. Beleza? Se nós fôssemos ricos, nós compraríamos um iate. Então, nesse caso aí, ficaria o primeiro ficaria o were, que é o verbo to be no passado, e o segundo ficaria com o verbo modal mais o by. Né? Então, ficaria, pode ser abreviado, apóstrofe D, ou would, a frase toda. Desculpa, a palavra toda. Então, poderia ser would buy ou we would buy. Certo? Nessa aqui, continuando, temos aqui, ó, é uma pergunta, né? E como pergunta, eu vou ter que usar o verbo auxiliar. Tá certo? Onde é que está o condicional? Prestando atenção. Na frase condicional, a gente vai ter que olhar onde está o if. O if vai estar no passado e o outro vai estar no would, o verbo infinitivo, ou could, o verbo infinitivo, might, o verbo infinitivo, enfim. Então, nesse caso, olha, como é pergunta e o verbo é do, então fica what would you do? Poxa, professor, por que eu não coloquei no passado aí? Olha só, o if está onde? O if está depois. Então, aqui é que eu vou colocar no passado. Ó, lost. Lost é passado de lose, né? E o futuro do pretérito de do é o would do. Como é uma pergunta, o verbo auxiliar veio primeiro, depois o sujeito e depois o verbo principal. Tá certo? Tem que prestar atenção, muita atenção na onde fica o if, por favor. Nessa frase aqui, aí o if já voltou para frente, né? Está na frente. Então, if I, se eu, be. Como é o verbo to be no passado? Ah, was ou were. Mas nesse caso, were. Então, if I were, you would take. Ou I'd take, porque eu posso abreviar, né, o verbo would. Ok? Continuando. Então, nesse caso aí, se eu fosse você, eu tomaria uma aspirina e me deitaria, né? Ia descansar. Nessa aqui, if I, parará, be, né? Single. Se eu fosse solteiro, né? Porque single é solteiro. Então, if I were single, I would travel ou I'd travel around the world. Se eu fosse solteiro, eu viajaria ao redor do mundo. If I man, se os homens tivessem asas, né? Wings, asas, they to be able to fly. Eles poderiam voar. Então, if men have, qual é o passado de have? Had. Então, if men had wings, they
would it be able to fly? Então, estariam aptos a voar. Essa tradução desse verbo aqui é estar apto. Então, poderia, certo? Eu posso trocar aí pelo could, né? Could fly. Mas aí já tinha o to fly lá, então ficaria assim. They'd be able to fly. Nessa agora. Aí invertemos de novo o if, né? A frase do if veio depois. Então ela vai ficar, o if vai ficar separando as duas orações. Então, a new computer if I enough money. Eu compraria um novo computador. Então, I'd buy, I could buy, I would buy, I might buy. A new computer if se eu tivesse, se eu tivesse dinheiro suficiente. Nessa casa aqui, ó, nesse caso, vamos lá, she were, não, por que não? Ó, cadê o if? O if está aqui, ó, que é depois, né? Então, tem que ser she would be. Então, ela estaria, ou poderia estar feliz se ela casasse com John. Ela ficaria feliz se casasse com John. Aí aqui. Her parents be e a outra get. De novo, o if, né, o condicional veio depois. Ficou para dividir as duas orações. Quando isso acontece, não tem vírgula, tá certo? Quando o if vem na frente, vem uma separação de vírgula para separar as duas orações. Mas quando o if vem no meio, a própria palavra if, ela separa as duas orações. Então, nesse caso aí, her parents would be pleased if she got the job. Então, would her parents be? She got the job. Second conditional, essa daqui, para a gente finalizar. If I, passado de go, went. If I went to Russia, I would visit the Red Square. Quer dizer, se eu fosse para a Rússia, eu visitaria a Praça Vermelha, né? Então, basicamente é isso aí. Condicional 0, verdade absoluta. Condicional 1, possibilidade. Condicional 2, improbabilidade, né? Provavelmente não aconteça, tá certo? Peço a vocês que façam a atividade do capítulo 9 e quinta-feira a gente corrige, tá? Um abração, até mais.